O Ciência e Fé começa agora. Estamos no programa 2 aqui com o Gustavo Viana, que é teólogo e pedagogo também, e pastor. Nós estamos falando de eclesiologia. E hoje estaremos analisando todas essas igrejas, todas as inovações que existem nas igrejas, os aspectos ruins e os aspectos bons, segundo o nosso bate-papo aqui. Então você fica inteirado e já fica convidado a estar conosco aqui na Batista Getsemane. No final, o pastor Gustavo vai estar orando por você. Fique conosco, fique com a sua família, nos ouvindo aí e recebendo o amor de Jesus através do Ciência e Fé. Ciência e Fé, então, volta agora. Estamos falando da eclesiologia. Então falando, Gustavo, nós falamos no programa passado sobre as igrejas reformadas, né, que mantêm a liturgia e a teologia da reforma. Falamos das igrejas pentecostais, que quebram um pouco da liturgia e quebram um pouco da soteriologia também, e da pneumatologia, que é o batismo no Espírito Santo. Vamos explicar soteriologia é o estudo da salvação. Então, as pentecostais, muitas delas se tornaram arminianas. Então, mexeu na soteriologia, mas não mexe no fundamento básico do cristianismo, na palavra de Deus, na teologia da graça, na justificação pela fé, enfim. Mas mexe na questão da intimidade com o Espírito Santo, na questão do batismo no Espírito Santo. Mas também que não mexeram muito na liturgia, que continuaram tradicionais em algumas coisas. Isso. Agora nós vamos ver a terceira onda, que eu estou colocando como terceira, as comunidades, porque eu fiz parte delas. Então as comunidades, elas também trazem uma renovação muito forte. Depois veio, nas comunidades também, foi muito forte o movimento de cura interior, que foi uma bandeira das comunidades também, né? E depois vieram as neopentecostais. Agora nós estamos vivendo tudo isso aqui junto, reformada, pentecostal, comunidades e neopentecostais. Como que você está vendo esse movimento hoje? É um desafio, assim, né? Primeiro, da gente assumir uma identidade. Isso é tão interessante que hoje, se você conversar com membros de várias igrejas, eles têm uma dificuldade de, por exemplo, de expressarem aquilo que eles creem. Eles têm essa dificuldade. Não é? E isso eu estou pensando assim, um negócio mais simples. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos, eu estava vendo uma pesquisa recente, 64% dos entrevistados, se não me engano foram 5 mil entrevistados, para eles o Espírito Santo é uma força e não uma pessoa. Não é? Isso começa, né, a mostrar assim, uma deficiência que a gente tem hoje doutrinária, independente da linha que se tem. São poucos aqueles, né, que conseguem se identificar. Então, assim, hoje a gente vive esse movimento interessante, né, de procurarmos aí estabelecer a nossa própria identidade. Quando a gente pensa a partir de movimento em si, se isso é bom, se isso é ruim, eu, assim, diria que é bom, mas que precisamos ser cautelosos. Uhum. Por quê? Vou pegar a premissa da comunidade. Atingir os jovens, atingir públicos diferenciados, né? Coisa que aquela liturgia engessada não conseguia fazer, não é? Eu acho muito legal essas estratégias da igreja, mas a minha preocupação é quando a gente confunde a estratégia com a missão. Por quê? Nesse movimento, nós corremos o risco de termos pessoas convertidas ao movimento e não a Cristo. Eu não estou falando que uma igreja, né, de cunho mais reformada, aquela toda liturgia, necessariamente você vai ter uma pessoa ali de fato convertida a Cristo. Eu não estou falando isso. Eu estou falando, por exemplo, com a pessoa que vai na igreja pela música, ela pode ir pela música, a verdade seja dita, né? A musicalidade das igrejas assim, no mundo todo cresceu muito. Nós temos excelentes músicos, excelentes grupos, não é? Às vezes a pessoa está ali porque ela gosta da música. Mas se você perguntar para ela assim, o que é salvação?
Você se arrependeu dos seus pecados? Eu me lembro de uma pessoa, por exemplo, que frequentou uma dessas megas igrejas neopentecostais aí durante 5 anos. Aí um dia eu ainda indaguei assim, e você é batizado? Eu falei, mas o que é batismo? Durante 5 anos. Mas você via que era uma pessoa que estava lá fazendo a campanha, fazendo os votos, cumprindo os desafios, mas ainda não tinha entendido o que de fato é ser cristão, o que é ser convertido a Cristo. Então eu tenho para mim que as nossas estratégias, elas não são a nossa missão. Né? O nosso papel não é formarmos discípulos de uma igreja, o nosso papel é formarmos discípulos de Jesus. É esse que é o grande desafio assim, que eu vejo nesse movimento. Acho muito legal. Outra coisa assim, que eu me pergunto, qual que é a motivação disso? Não é? Um tempo atrás, aí eu vou falar da experiência que eu vivi na igreja que eu pastorei. Acabou a luz. Há quanto tempo eu não via isso, acabando a luz numa igreja? Silvério, lá nós temos hoje um grupo de 130 pessoas, mais ou menos. Eu te confesso que poucas vezes eu vi um culto tão ávido como naquele dia lá na igreja. Porque foi um violão. Eu me senti aqueles evangelistas do século 17 e 18 pregando na praça pública, porque eu tive que pregar a plenos pulmões. Mas naquele dia eu vi uma cena que há muito tempo eu não via. Um pecador se rendendo a Cristo aos prantos. Não é? Eu fico imaginando assim, qual que é a motivação de toda essa estrutura, de toda essa estratégia? Eu me lembro, por exemplo, quando, pouco depois que eu estive tocando lá na AXA, aquela coisa toda, começou o movimento a apagar as luzes na igreja, tudo e tal. É tão interessante hoje que a pessoa ela não consegue entender que ela pode adorar a Deus com a luz acesa. Se tiver com a luz acesa, parece que está faltando alguma coisa. Não é? Se não tiver um mega som, parece que está faltando alguma coisa. Se não tiver um telão, parece que está faltando alguma coisa. Se não tiver ali a fumaça, né, aquele gelo seco, parece que está faltando alguma coisa. Essa que é a minha preocupação. Eu não sou aqueles caras engessados, não, o culto, assim. Não, se tem luz, se não tem, se deixou de ter, não ligo para isso. A minha questão é qual que é a nossa motivação em fazermos isso. É agradarmos as pessoas? É o que? É desenvolvermos clientes e não cristãos? Assim, né? É um negócio interessante. Acho, sim, muita coisa positiva, mas a gente tem que rever o que a gente está fazendo e por que Vou te estamos falar fazendo. um negativo, uma coisa muito negativa, muito negativa. A cobrança de cachê e a comercialização do culto. Sim. Quando nós imprimimos essa reforma na música, principalmente, e eu sou considerado dinossauro por causa disso aí, né? Mas nós não pensávamos em cachê. Nós pensávamos em mudar a liturgia e não de trazer o comércio para a igreja. Quer dizer, nós pensávamos na estrutura básica do cristianismo, que não pode ser mexida, e se cobrar cachê de uma igreja é mexer em estrutura básica, que o evangelho tem que ser pregado de graça, tem que ser dado de graça, não é verdade? O grande, a gente pode estar falando no próximo bloco, que já está quase acabando aí, certo, Nayara? Então, aí nós entramos no comércio. A abertura, ela é boa para alcançar mais pessoas, mas aonde passa um boi, pode passar uma boiada. E aí também você vai entrar no grande comércio, que não é verdade? Que você falou. Quanto tempo que você não via um cara chorando desesperadamente na frente recebendo Jesus? Então hoje, qualquer pessoa que vem já 5 vezes na igreja, ela se considera evangélica e talvez ela nem tenha experiência de salvação, né? Exatamente. Que é assim, quem sou eu para julgar a experiência do outro? Eu estou falando que é um risco que nós corremos, de termos pessoas convertidas à nossa estratégia e não à palavra que nós anunciamos, não ao Cristo que nós anunciamos. A gente entrou um comércio muito forte e muitos artistas, você que está nos ouvindo aí, é para você mesmo, o artista. Você não é nada, meu amigo. Você tira seu bloco da rua porque você vai passar
E você vai perder galardão por isso, não digo salvação, mas você vai perder teu galardão de ter aumentado, né, de ter contribuído para o reino de Deus, porque desculpa a palavra, tá um nojo, né? Tem uma menininha, um adolescente aí que estoura com uma música aí, tá querendo cobrar 8, 10, 15 mil para vir cantar na igreja, cara. Quer dizer, o mundo está entrando na igreja, né? Já tem igrejas que não estão pregando mais que sexo antes do casamento é pecado. Algumas igrejas, né? A maioria ainda prega, mas há alguns movimentos que já não dão ênfase nisso mais. Quem faz o ídolo é o idólatra. É. Por que tem esses ídolos dentro da igreja? Porque a igreja está se tornando idólatra. Por que tem gente que cobra tantos mil para pregar, para tocar? Porque tem gente que paga. É porque tem gente que paga. Obviamente, eu não estou desconsiderando aqui o fator ministro, eu não estou considerando o fator obreiro, custo, tudo e tal, porque, assim, eu acho também que a igreja ela tem que ser generosa com seus obreiros. Tem que ofertar. Tem que ofertar. Temos que ensinar isso e ofertar bem. Né? Mas cachê já é outra coisa. Eu já acho assim, um campo bem tenso de passar por ele, entendeu? Essa questão. Você acha, sim, eu apelo, sim, à generosidade da igreja, mas também apelo à consciência de quem está cobrando isso. Não é, assim, verdade seja dita. Não é toda igreja que tem condições, às vezes, de arcar com isso. Também, né? Vamos pensar por esse lado. Então, assim, é tão complicado essa questão, é para a gente ver o que a gente está se tornando. Silvério, hoje nós temos uma representação política enorme, vide bancada evangélica, tanto Senado, Câmara de Vereadores e Deputados. Nós temos uma participação econômica violenta. O segundo mercado mais rentável, que gira mais dinheiro no Brasil hoje, da música, é o gospel. É o gospel. Só perde para o sertanejo universitário. É. Mas cadê a igreja? E não está fazendo uma grande diferença, né? Está fazendo agora na oração, através da Operação Lava Jato, que a gente vê que isso é um levantar de clamores no Brasil, porque senão seria muito difícil esse contexto mudar. Mas, com exceção disso, nós não estamos influenciando em nada. Vamos continuar a fechar esse bloco de eclesiologia, falando sobre isso, sobre como ser uma igreja hoje que apresenta todas essas inovações, mas que apresenta a santidade e o apelo a Cristo como seu principal carro-chefe. Até daqui a pouco, ciência e fé.